Neste momento, agradeço a presença da doutora Shirley. Recording in progress. Doutora Shirley Lopes Dias é coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o NUV. Ela tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde pública, vigilância em saúde, epidemiologia e gestão em saúde. Então, a doutora Shirley irá apresentar a palestra Vigilância Epidemiológica, o papel da vigilância no monitoramento das emergências em saúde. Seja bem-vinda, doutora Shirley, o tempo é todo seu e muito obrigada. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite e de participar desse Pitch Trop, e eu vou colocar a apresentação aqui. Todos conseguem ver no modo apresentação? Bom, como a Lúcia falou, eu sou coordenadora aqui do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e a gente atua, né, aqui no NUV na detecção, né, das possíveis emergências de saúde pública. Passando, né? Por que existe esse tipo de serviço nos hospitais estratégicos? Baseado na premissa, né, de que nenhum governo, ninguém, de modo isolado, tá preparado, né, no enfrentamento das emergências de saúde pública, tanto de relevância nacional como internacional. O regulamento sanitário internacional, né, ele veio como um instrumento que reforça as capacidades, né, dos países para, e de forma conjunta, liderar, né, no enfrentamento dessas crises. Eu trouxe um contexto aqui das epidemias, né, até ontem, estudando um pouco disso, que já antes de Cristo, né, já tinha registros, né, de epidemias de varíola ao longo do século XVIII, XIX, XX, XXI, e por aí vai, né, que culminou na Covid e teve monkeypox depois. E pensando, eu busquei esses registros, né, dessa linha cronológica do Senado, em que mostra, né, que desde 1826, né, o país tem sofrido, né, grandes impactos, não só econômicos, como dentro do sistema saúde, né, pensando nessas epidemias e tudo que está acontecendo no país. Só para demonstrar as emergências infecciosas emergentes e reemergentes, né? Pensando que teve ebola, influenza, a gente está agora no monitoramento da influenza H5N1, teve Hanta, teve monkeypox, voltou de novo, Nipah, e as grandes febres hemorrágicas e os grandes impactos, né? Hoje, agora, neste momento, estamos com as grandes guerras ao longo no mundo, né? O que isso impacta em muito a questão do suporte, né, e no contexto saúde. Hoje está restrito à região da guerra, mas nada impede que impacte as outras regiões do mundo. E o que acontece, né? O grande impacto econômico, não, de bilhões e bilhões. Eu até tentei buscar registros, né, do impacto da Covid, e um dos que mais chocou foi o desemprego, né, que chegou a mais de 50% a nível mundial. Pensando em tudo isso, e no contexto, né, de que no século XVI tinham as grandes embarcações que transportavam só centenas de pacientes, não, de passageiros. Em 2006, hoje, assim, por hora, o fluxo de pessoas circulando, todo o contexto, a gente tem estamos conectados de forma não só online, como estamos agora, mas de uma forma mais global. E pensando nisso, né, as grandes doenças não respeitam essas barreiras. E qual que é o risco? Nós temos um grande impacto a nível nuclear, mas um alto impacto e grande probabilidade nos riscos químicos, explosivos, né, biológicos e os naturais. Com isso, os países assinaram, né, o Regulamento Sanitário Internacional. O Brasil é um Estado parte dessa pactuação a nível mundial,
com o intuito de prevenir a prorrogação internacional das doenças, proteger contra essa propagação, controlar, né, e oferecer uma resposta, né, de saúde pública de forma coordenada e que não fique só restrito de local, né, que todas as interferências a nível mundial que todos possam compartilhar. Eu acho que a melhor experiência, né, que a gente tem até bem latente ainda, é a pandemia da Covid-19, né, das grandes proporções que nós tivemos. E com isso, se definiu, né, o que é uma emergência, né, que é um evento extraordinário que constitui esse risco para os outros países devido à propagação internacional. Pode ser uma doença ocorrente, é uma doença ou uma ocorrência, né, que pode disseminar a nível global e que cause, né, principalmente o grande impacto econômico. Para o Brasil, o decreto, né, presidencial, ele é focado nas epidemiológicas, nos grandes desastres e nas desassistências. Pensando que na emergência, né, como que se trabalha a resposta coordenada? Todas essas informações vêm de dados, informações, rumores, dentro do contexto vigilância em saúde, que faz a detecção, a notificação, que registram esses dados, que vai atrás para confirmar ou não, ver se todas essas informações são verdadeiras e que divulga isso para os responsáveis. E as ações de saúde pública, né, que são as respostas planejadas, que são as ameaças conhecidas e as agudas para o que é o desconhecido. Pensando que um exemplo, né, até recente dessa ameaça conhecida foi a epidemia de dengue que nós tivemos em 2024. A Fundação Fiocruz, a Fiocruz já desde 23, logo no meio do ano de 23, já informava para todos os responsáveis dentro do contexto, né, de saúde que estava circulando os 4 vírus da dengue no país, o que poderia causar um impacto muito grande e que poderia ter uma epidemia, né, que nunca se teve antes a nível do país. A OMS já tinha sinalizado e todo esse contexto já tinha sido, já de grande data, sendo monitorado para todo mundo. No início do ano, culminou, né, com uma epidemia de grandes proporções e que todo mundo teve que se reorganizar. Assim, o país teve uma proporção imensa de casos de dengue, justamente pela grande circulação viral que teve. Aqui no hospital, só de funcionário, nós tivemos quase 2.000 funcionários positivos para dengue aqui dentro do nosso contexto. Então, o que exigiu, né, toda uma resposta coordenada, não só das grandes autoridades de saúde, mas aqui dentro do contexto hospitalar também a gente se organizou para que pudesse atender os casos graves, que nesse contexto nós somos responsáveis pela assistência e referência para casos graves. Pensando, né, nas atividades de suporte, que também é comunicar, como é feito, treinar, fazer a gestão e a logística e desse suprimento, né? O hospital aqui tem um gabinete de crise e dentro desse contexto, desde novembro, dezembro, a gente já estava meio que mobilizado, monitorando o que estava acontecendo e já tinha um contingente de mais de 50, um aumento de mais de 50% dos casos, já referência à epidemia de 2015, ou seja, a gente estava num contexto totalmente epidêmico já, antes da curva que foi entre abril e maio, pensando que já há 6 meses estávamos trabalhando o monitoramento desses agravos, pensando na emergência. Como que se faz, né, essa avaliação de risco? Dentro do contexto vigilância, nós temos a nossa rotina, o que são as doenças dentro do contexto da sazonalidade, que é a nossa rotina da detecção dos casos crônicos, e aí estamos monitorando. E quando que nós detectamos que é uma possível emergência, né? Quando o risco, a ameaça e a vulnerabilidade, ela ultrapassa, a balança ela não está mais equilibrada, né? O que caracteriza uma emergência e essa resposta coordenada. Trazendo o cronograma, né, eu vou contar um pouco dentro desse contexto de emergência, que é uma responsabilidade da Renave
e o núcleo está dentro da Renave, dentro da SVS, né, dentro do Ministério, tem um departamento de emergência em saúde pública. E a Renave, ela é um dos componentes dessa rede, justamente com o intuito de detectar, monitorar e dar uma resposta coordenada frente a essas emergências de saúde pública. Pensando nisso, né, em todo esse contexto, o Ministério da Saúde, desde da época da assinatura do Regulamento Sanitário Internacional, dentro do contexto, já pensando no CIEVES nacional, né, o Ministério da Saúde já tinha essa rede hospitalar antes mesmo de 2010. Já em 2005, ele já tinha proposto, né, ter uma rede nacional de vigilância epidemiológica hospitalar. E só que essa rede ela nunca tinha sido muito bem estruturada. Antes da pandemia, né, da Covid, tinha em média uns 200 núcleos. E aí, no meio da pandemia e vendo a relevância, né, o que é porta de entrada para as novas doenças, o que pode acontecer, né? Quem que é o hotspot, né? Onde que a gente consegue sinalizar de forma oportuna o que pode caracterizar um grande risco para a saúde pública. O Ministério, vendo que tinha esse grande risco a nível de país, ele criou, né, essa rede de preparação, vigilância e resposta às emergências de saúde pública, que é o Vigiar SUS. No meio da pandemia, em agosto de 2021, foi assinada, né, e publicada essa portaria. Dentro dessa rede Vigiar, o Ministério da Saúde colocou a Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, que é a RENAVE, a Rede Nacional dos Centros de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde, que é a rede CIEVES, o Vigidesastre, justamente para monitorar o contexto dos desastres naturais no país, QBRN, né, que é o grupo de trabalho de químico, biológico, radiológico e nuclear, o IPSUS, que é o Programa de Epidemiologia Aplicada, e o Profesp, que é um programa de formação contínua pensado em emergência de saúde pública. Essa rede, ela está vigente já há quase 5 anos, e dentro desse contexto, um pouquinho antes, eles assinaram, né? E já tinha essa portaria da Renave, e o Ministério da Saúde instituiu de uma forma mais consolidada a Renave, que constituiu no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância, com o objetivo de fortalecer e descentralizar essa vigilância, que proporciona, né, aos gestores mecanismos para tomada de decisão frente aos interesses da saúde pública. Essa VE, né, ela é executada dentro dos núcleos hospitalares, o HC é um deles, e que tem como objetivo oferecer informações para organizar a resposta coordenada desses eventos de interesse para a saúde pública. Essa rede, atualmente, eu trouxe esse dado que infelizmente não está atualizado, mas no contexto da epidemia, tinha aproximadamente 240 núcleos e que foi subindo, né, de forma consistente. Em 2022 já tínhamos quase 600, em 2023, esse dado que eu tenho mais recente que eles divulgaram, 847 núcleos hospitalares de epidemiologia e 298 em unidades de capital, o que, na verdade, quadruplicou essa rede nesse quesito, né, nesse contexto de 5 anos quase. Só que, infelizmente, ainda é só 14% de cobertura, né, a nível país, o que é muito pouco dentro da nossa realidade, né, no nosso contexto demográfico. O município de São Paulo tem uma iniciativa bem interessante, que são os NIVs, que são boa parte dos núcleos dentro das UBSs de saúde. Foi uma estratégia que funcionou muito bem na epidemia da dengue aqui no município. UPAs também já tem núcleos de vigilância, a Secretaria Municipal está se organizando também para ter Renave dentro do município de São Paulo, o que está favorecendo e facilitando muito a comunicação
da rede e da detecção. Principalmente hoje estamos no alerta, né, do risco de inserção de sarampo no país, e nós temos toda essa linkage, né, de rede para captar os possíveis casos já inoportuno, né, em tempo real. Dentro do contexto, né, para que serve, né, essa rede? Conhecer, detectar, prevenir e responder em tempo oportuno. E qual que é a atribuição, né, desses núcleos? Essa detecção, a investigação, a comunicação, prevenir e controlar, não só no contexto hospitalar, tem muito viés, né? O núcleo ele pensa muito no contexto hospitalar, mas principalmente do impacto na comunidade. Pensando em como que nós estamos aqui, muitos surtos ocorrem no contexto intra-hospitalar. Só que os casos que chegam aqui, infecto-contagiosos da comunidade, eu posso alguns exemplos, uma doença meningocócica, eu tenho que pensar no extramuro, na oportunidade da quimioprofilaxia. Eu tenho que pensar num caso de coqueluche que entra aqui na suspeita, como fazer a prevenção nessa minha comunidade. Um caso suspeito de sarampo aqui, eu já tenho que pensar no bloqueio antes da confirmação, justamente para poder mitigar todos esses grandes riscos. Então, o núcleo ele detecta em tempo real, geralmente em menos de 24 horas, o que pode impactar a comunidade, e nós fazemos toda essa comunicação para a rede, né? Não só para a SUVES, Covisa, e aí eu vou mostrar um pouquinho como que é a comunicação de um núcleo dentro do contexto saúde. Aí, pensando nessa prevenção e controle, no monitoramento e também no encerramento desses casos. Já pensando, né, veio o regulamento sanitário em 2005, mas já a lei 8080, né, já falava, né, em utilizar a epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e a orientação programática. Hoje, praticamente, a epidemiologia, né, o sistema vigilância, ela é usada para muitas coisas dentro desse contexto. E aí veio a definição, né, do contexto do que é vigilância e saúde, que é o processo contínuo. Então, ele é contínuo, sistemático, é uma rede, não só os núcleos, mas também os laboratórios, aqui, os eixos que nós trabalhamos, né, a epidemiológica, a ambiental, a saúde do trabalhador e a sanitária. No contexto hospitalar, a gente tem muita interface com todos esses eixos, tem surtos a nível ambiental, tem vários, nós temos com os nossos 22 mil funcionários, trabalhamos com a vigilância de saúde do trabalhador, dos acidentes de trabalho que ocorrem dentro do nosso contexto, que tem impacto na comunidade, a gente também trabalha, então, o núcleo ele acaba abarcando não só as emergências, mas o que também está dentro do contexto da rotina. O hospital hoje ele tem 82 anos, nós temos 11 institutos. Travou aqui. Só um minutinho. E aí, falando um pouquinho do NUV, né? O NUV, ele existe desde a década de 80. Ele foi inaugurado em 88, no Conselho Deliberativo aqui do hospital. Só que essa estratégia, ela existe já há anos. Desde a década de 70, Ribeirão Preto, o Emílio Ribas já trabalhava com essa estratégia. O que veio de uma forma consistente. Fomos os primeiros núcleos a nível de país. E depois, somente depois, né, o HC ele teve uma portaria, publicou no Diário Oficial a questão do núcleo aqui dentro do complexo. Veio em 2005 uma portaria do Ministério da Saúde regulamentando, né, esse tipo de serviço. E que só depois, né, de quase 20 anos que reconheceu essa estratégia e que fortaleceu, né, dando subsídios financeiros, recursos e suporte para fortalecer a rede.
pensando no complexo em números, né? O HC hoje ele tem quase 2.700 leitos, anualmente tem quase 1.500.000 consultas ambulatoriais, para entender o impacto dele a nível nacional, né? Hoje nós compreendemos aqui dentro do contexto Lapa Pinheiros, 25% de tudo que é detectado é aqui dentro do hospital. O impacto para o nosso território que a gente consegue abarcar é muito grande, principalmente porque nós atendemos não só os pacientes do município de São Paulo, não só os nossos munícipes, mas do Brasil inteiro e até de fora do país. Aqui, o NUV, como que ele funciona, né? Toda essa articulação, pensando só núcleo dentro do sistema vigilância. O NUV ele funciona em parceria com a CCIH, com os laboratórios, com a farmácia e com todos os profissionais de saúde. Que a gente é meio que um repositório de informações que trabalhamos constante. Quando não estamos aqui em horário comercial, tem a central, né, CVE, lá no estado e no município, e também estamos em tempo real dentro do contexto Renave com o Ministério da Saúde, com o intuito de qualquer risco, a gente passa a comunicação para todos os responsáveis, para o município, para as ações de comunidade, né, local, que eles que vão fazer a visita em loco, para o CVE e Ministério da Saúde. Pensando no contexto hospitalar, desencadear as ações de controle e acompanhar o perfil de morbimortalidade dentro do contexto hospitalar. Aqui um pouquinho, como travou a tela, eu fui falando um pouquinho do NUV, né? Nós temos todo esse contexto histórico. Hoje o NUV, ele está linkado com a diretoria clínica. Nós fomos credenciados nível 3 já há mais de 20 anos, nós nunca perdemos esse credenciamento, né, de nível 3, e somos avaliados periodicamente pelo CVE, não só no intuito da qualidade e no monitoramento, como nos indicadores de vigilância, e também somos monitorados enquanto Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar. Qual que é a diferença, né? Pensando qual que é o trabalho do núcleo? O núcleo ele tem que detectar, notificar e investigar as doenças e agravos, visando a prevenção, né, e a detecção das emergências de saúde pública. A comissão de controle hospitalar, ele investiga, previne e controle as IRAs, né, que são as infecções relacionadas, e o núcleo de segurança do paciente, que pensa prevenir os eventos adversos. Só mostrando dentro do contexto, o NUV, eu coloquei aqui o ebola, né, que a gente teve casos suspeitos aqui dentro do complexo, mas desde da pandemia, né, que teve do H1N1, do HIV, e dentro de todos os contextos, nós atuamos em frentes de força de trabalho aqui, meio que contingenciamento mesmo, pensando em desastre, em todas essas crises que nós tivemos nesses últimos anos. E como que nós funcionamos, né? Nós trabalhamos com duas frentes, dois tipos de busca. Uma busca ativa, que ela é diária e contínua, de todos os relatórios de internação. Nós trabalhamos com uma codificação, uma rede, né? Uma codificação laboratorial baseado na portaria do que é oportuno na suspeita e na confirmação, ou seja, por dia a gente recebe quase 100 e-mails de alertas de riscos de saúde pública aqui dentro do complexo. Nós temos a investigação dos nossos colaboradores, os ambulatórios, os residentes da Infecto que atuam aqui e a farmácia em conjunto. Já foi publicado alguns artigos referentes a essa ferramenta que nós criamos, que é uma automação, né, de alertas laboratoriais. Pensando na pandemia da Covid, 60% de tudo que foi detectado de Covid-19 dentro do complexo foi baseado na codificação desse alerta laboratorial.
e o HC foi um dos serviços que mais informou, né, em tempo real os dados da Covid-19 no país. E aí, pensando nessa ferramenta, né, como que ela funciona? A portaria de notificação compulsória, ela trabalha com o que é de interesse em 24 horas na suspeita e o que é sentinela na confirmação, e pensando no o que é de interesse para a secretaria, para o município e no monitoramento semanal. Nós conseguimos de forma, codificando com a nossa TI, os resultados em tempo real, ou seja, é independente de humanos. Então, qualquer dado que entra dentro do sistema, do repositório laboratorial, a gente recebe essa codificação que vocês estão vendo na tela, né? Que informa o dado de paciente, todos os dados dele, o serviço que solicitou, como que é, né? Pode ver que alguns são alertas de resultado e outros são de coleta. E a gente consegue taguear e monitorar isso em tempo real. E os relatórios de internação, que nós, dentro dos sistemas, né, puxamos, fazemos essa busca com o CID. É um trabalho muito difícil, muito árduo, porque o CID ainda é muito difícil a gente conseguir padronizar aqui internamente, mas conseguimos ter um sucesso de mais de 60% de detecção desses casos em tempo oportuno. Pode ver que é uma codificação dentro do Excel com SQL macro, onde nós fazemos esse repositório de unidades de internação e de CIDs, onde fazemos vários cruzamentos, investigamos o que é de relevância ou não. Trabalhamos com buscas passivas, né, onde a gente recebe a informação, que vem a assistência passando para a gente, o serviço social, que monitora os suicídios, os acidentes, as violências e as intoxicações, os ambulatórios, o que precisa ser encaminhado para o IAL, a gente também recebe essa informação, e a secretaria, tanto de município, estado e ministério, que passam também para a gente. Aqui é um exemplo de como que o laboratório manda os resultados de cultura, né? Pode ver que é um resultado de escarro, mostrando que veio um caso de tuberculose positivo. E aí, como que a gente trabalha, né? A nossa equipe é um pouco pequena em relação à nossa necessidade, né? Pensando que são 2.700 leitos, nós pactuamos fizemos alguns acordos com a secretaria. Conseguimos monitorar diariamente o Central, o Instituto da Criança, a Psiquiatria, a Casa da AIDS, Perdizes, fazemos a vigilância do óbito e os nossos alertas, que é o Labovigi. Os outros institutos, devido ao volume e o impacto deles, que não entram tantos casos assim, nós monitoramos pelo mecanismo de alertas e aí fazemos a busca ativa do ICESP, do INCOR, da ortopedia e do Instituto de Reabilitação. O NUVI também trabalha com algumas vigilâncias sentinelas. Uma delas é a vigilância da doença neuroinvasiva, desde 2015, né? Já faz 11 anos que trabalhamos com essa vigilância. Com a inserção do Zika, chikungunya, dengue aqui no país, o Ministério da Saúde criou um protocolo e selecionou alguns hospitais para fazer essa vigilância, né? Entender o real impacto dos casos assintomáticos das arboviroses, né? E tem realmente alguns impactos, e uma delas são essas manifestações neurológicas que até então eram desconhecidas. Hoje também trabalhamos em parceria com a Secretaria de Estado no monitoramento das doenças invasivas por hemófilos e estreptococos. Fazemos essa vigilância com o intuito de inserir essa vigilância na portaria de notificação compulsória. Nós conseguimos provar a questão da eficácia da vacina, né? Então, o Estado está coletando, já vai fazer um ano essa sentinela, justamente para propor para o Ministério essa vigilância de forma mais sustentada a nível de país. O NUVI, ele trabalha com vários sistemas, infelizmente não temos essa interoperabilidade aqui. Trabalhamos com os prontuários eletrônicos, o PEP, o SKY, que é o nosso sistema interno de gestão para a nossa diretoria clínica.
Nós temos o SIG, nós temos outro prontuário eletrônico, que é o S3, temos o TASI, temos sistemas laboratoriais e temos uma intranet interligada, né? Até porque o hospital, ele tem unidades fora aqui do complexo, né? Tem Perdizes, Pinheiros, tem Campo Limpo, Marizal, tem vários braços dentro do município. Então, é tudo interligado por meio dessa intranet. Somos uma das poucas unidades digitadoras do Sinam. A secretaria percebeu, né, o impacto do HC dentro desse sistema, então propôs que nós digitássemos no Sinam. Eu acho que somos nós, o Emílio Riba, algum outro serviço que ainda digita direto no Sinam. Acessamos o TB Web, né, que é um sistema específico do estado de São Paulo. Ele, na minha opinião, é um dos melhores sistemas que tem de vigilância. Ele é praticamente toda a jornada do paciente, desde a detecção dele de tuberculose até o óbito dele, assim, é diferente do Sinan, que é muito pontual. Eu consigo nele ver os tratamentos, os exames, as internações, eu consigo mapear. É como se fosse um prontuário eletrônico, só que dentro do contexto vigilância. Esse sistema só é utilizado aqui no estado de São Paulo, mas ele consegue imputar as informações que são relevantes, né, que são únicas dentro do Sinam para o sistema nacional. Nós temos acesso aos bancos de AIDS da secretaria e ao dado, né, ao laudo, né, que a gente chama o CICEL, do Ministério da Saúde. Ele é vinculado à RNDS, né, que é a Rede Nacional de Laboratório, pensando que qualquer exame, qualquer carga viral positiva no país, ele entra em tempo real dentro desse sistema laudo. Então, eu consigo rastrear a jornada desse paciente a partir do momento da sua detecção, da sua positividade para o HIV. Temos um acesso também aos bancos de hepatites da secretaria. Ele é ligado desde a inserção, né, do Sistema Nacional, né, do Sinam, na vigilância. Então, esse banco ele tem essa base consolidada dos dados de hepatite do Estado. Ao sistema da dengue online, ao CIVEP Gripe, que foi um dos grandes avanços, né, na pandemia da Covid, a gente conseguiu utilizar ele, mesmo com todas as atualizações, pode ver na tela o quanto que foi atualizado nos últimos 5 anos, e ele conseguiu, de forma consolidada, a gente conseguir mapear rapidamente o perfil, né, de mortalidade da Covid-19. O ESUS notifica que ele veio já inserindo, né, o contexto de outras doenças, e agora tem o ESUS Sinan, que ele não está dentro ainda no município de São Paulo, mas ele vai ser incorporado, acredito que nos próximos anos. O NUV, né, ele trabalha também com indicadores epidemiológicos dentro do contexto hospitalar, trabalhamos conforme a demanda e conforme a necessidade da gestão do hospital e também apoiamos, né, não só a tomada de decisão. Eu acho que um dos maiores exemplos que a gente pode dizer, né, é a questão do contingenciamento de leito que a gente trabalhava aqui. Estamos atualmente com um surto de uma doença respiratória dentro do contexto hospitalar. A gente conseguiu detectar imediatamente o mapeamento das unidades hospitalares que estavam com esse surto e conseguiu contingenciar, né, para que esse surto não alastrasse. E a nível de contexto hospitalar, um dos grandes feitos foi na epidemia da dengue, mostrando o impacto que a gente poderia ter. O hospital, em toda a sua história, não tinha teste rápido para dengue. E com esses dados, com tudo que a gente foi mostrando, o complexo resolveu, né, incorporar o teste rápido dentro do sistema. Hoje a gente consegue, de 25% que nós tínhamos, né, de detecção e de confirmação e positividade para dengue, hoje a gente tem um indicador de acima de 70%, justamente porque com os dados de vigilância conseguimos incorporar outras metodologias para a tomada de decisão. Trabalhamos com os indicadores, né, do nosso comitê, do PQAVS, né, que é
qualidade na vigilância, e no plano operativo, que são as demandas das secretarias que nós temos que cumprir, né? Temos metas para cumprir, temos oportunidade, o que é para ser notificado, informado em tempo hábil, né, em menos de 24 horas, nós informamos, e isso é feito esse indicador. E com base nisso, nós somos avaliados e é feito o repasse não só de recurso para a unidade, né, para o hospital, mas também para o NUV, né, baseado no nosso indicador de qualidade de vigilância. Para mostrar, né, como que nós trabalhamos os nossos indicadores, tem alguns outliers, eu deixo meio que de propósito para todos verem que existe, né, ainda um grande problema dentro do sistema, mas que também os agravos agudos nós somos muito sensíveis. Nós conseguimos detectar boa parte no zero, né? Realmente em 24 horas, o que tem grande impacto para a população. E como que nós informamos, né? E falei há um tempo atrás, né? Nós temos o nosso banco de dados que a gente trabalha, e aí informamos o perfil epidemiológico institucional. Eu só trouxe um pouquinho do dado para vocês verem, né? O HC, eu trouxe os últimos 15 anos. O núcleo, início de 2010, 11, tinha, em média, por ano, 2.500 notificações, o que dava, em média, umas 200 notificações por mês. Com a inserção do algoritmo laboratorial, em 2014 e 15, né, que é o Labovigi, ele deu um salto muito grande. Pode ver o impacto nessa curva, né, da detecção não só dos casos agudos, oportunos, mas também dos crônicos, onde subiu, deu o pico de 5.000, em 2016, 4.500, e aí chegou no platô, né, do que realmente é a nossa realidade. Só que aí veio a pandemia da Covid, né, que transcendeu tudo, chegamos a quase 1.500 notificações por mês nessa época. E aí, depois dessa época, com as alterações na pandemia, né, da portaria de notificação compulsória, nós nunca mais voltamos ao que era antes, ou seja, os dados epidemiológicos e as exigências do sistema vigilância, ele só está aumentando, o que é muito visível aí baseado nessa curva do nosso perfil. Nosso contexto histórico hoje, a gente chega a mais de 120 mil notificações, e aí mostrando, né, que de 17 a 26, né, até o dia 16 que eu baixei esse dado, nós já temos dentro do nosso banco mais de 75 mil notificações, né, no novo sistema, o que mostra, assim, que a gente conseguiu transcender, né, em quase 9 anos, a realidade do que era anteriormente. E, infelizmente, hoje, ainda quase 80% de tudo que é notificado aqui dentro do HC, informado e monitorado e acompanhado, ainda é do núcleo de vigilância. O que a gente tem tentado fazer é trabalhar vários sistemas de informação, integração e interoperabilidade para que consigamos, assim, melhor adesão, não só da assistência, mas dos sistemas laboratoriais e da farmácia, para que a gente consiga detectar em tempo real e de forma mais oportuna e ter uma parceria para melhorar esse nosso dado. Só mostrando aqui um pouquinho, né, do registro desse último banco, né, nós temos praticamente boa parte do nosso contexto de notificação é do Instituto Central, com quase mais de 50%, até porque ele tem 940 leitos, né, então não tem como, os outros não têm esse volume, e boa parte do prédio ambulatorial também é no central, então ele impacta grandemente. Mas o Instituto do Câncer, o Instituto do Coração e o Instituto da Criança têm uma grande representatividade também dentro desse todo contexto. E mostrando, né, os agravos, o maior impacto. Nós temos os vírus respiratórios, né, que a nossa entrada é a influenza SRAG, que é a síndrome respiratória. O perfil do hospital é referência para trauma, pode ver que vem muitos acidentes de trabalho, dengue, hepatites, tuberculose,
Infelizmente, nós temos um alto índice, 5% de tudo que é detectado é violência interpessoal autoprovocada, né? Abarca suicídio sexual, assédio, tudo entra nesse contexto, pode ver que é altíssimo. Acidente com material biológico, HIV/AIDS, ele tem todo, a gente consegue mapear todo o perfil da instituição dentro desse sistema. E como que nós funcionamos, né? Por ser um núcleo, o HC tem uma particularidade, eu acho que é até um pouco parecida com o Emílio, porque a gente tem até um certo contato, né, uma proximidade. O NUV ele consegue trabalhar com a UVS e a Secretaria do município, né, porque eles precisam fazer as ações locais, as pactuações. Nós trabalhamos, por ser um hospital estadual, a gente também tem uma interface direta com a CVE, a CCD e a Secretaria de Estado, mas também por ser núcleo e RENAVE, né, participar da rede nacional de vigilância, nós temos uma interface direta com o ponto focal nacional do Ministério que fica lotado aqui, ou seja, a gente consegue, enquanto núcleo, conversar com as 3 esferas de gestão dentro do contexto de sistema de vigilância. Pensando, né, nós temos as nossas rotinas, nós temos as nossas ampliações, temos etapas, né, de implementação, estamos com vários projetos pensando em TI, o Ministério da Saúde já está trabalhando na questão da saúde digital, a gente já está trabalhando com todas essas partes de tecnologia para captar melhor esse dado aqui, não depender tanto de recursos humanos, precisa da equipe técnica para refinar esse dado, mas muito hoje se consegue por meio de inteligência artificial. Participamos de comitês estratégicos dentro do complexo, né? Um deles é o comitê de crise, onde a gente fica em tempo real, 24 horas, baseado dependendo do que for de risco aqui na instituição. Temos o nosso comitê baseado para fluxos, participamos das revisões de óbito, da comissão gestora, participamos da infecção hospitalar, padronização de dados com o SAMI, fazemos parte também do Comitê Estadual e Latino-Americana de Eventos Adversos à Vacinação. E como um hospital escola, também temos várias pactuações e recebemos e formamos, né, profissionais de saúde de diversas áreas. O pessoal da Multi, da saúde coletiva, Infecto, o Proasa, Medicina Legal, CCIH, todos esses participam. Recentemente, a gente conseguiu trazer também a escola de enfermagem. O Emílio Ribas manda os estagiários da residência, que eles têm uma residência epidemiológica hospitalar lá, então eles vêm para cá também fazer o treinamento e a capacitação com a gente. É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se deu tempo, eu acho que deu tempo, né, Lúcia? Sim, sim. Muito obrigada, Shirley, muito obrigada pela apresentação. Neste momento, nós abrimos para perguntas as pessoas que estão, os alunos, profissionais da comunidade que queiram fazer alguma pergunta para Shirley, algum comentário. A gente está aqui, a proposta é trazer a palestra e incentivar as pessoas a trazerem alguns questionamentos. Shirley, aqui é a Camila. Obrigada pela tua palestra, muito interessante ver principalmente como que o complexo trabalha, né? E eu tenho uma dúvida, eu não sei se se passou, eu não percebi, mas você fala muito da vigilância do que a gente sabe que existe, né? E aí eu fico pensando, como que vocês lidam com febres desconhecidas ou algo que vocês não têm, vocês não, né? A gente, o Brasil como um todo, ainda não tem capacidade de diagnosticar a entrada de um agente novo. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa parte de agravos desconhecidos, como que é Os abordada essa situação. inusitados, né? Os inusitados, né, Camila?
Isso, ou até, né, porque tem coisa que tá bom, é uma reemergência, ok, mas, por exemplo, você até comentou do suspeito de ebola, né, que foi em 2014, que teve caso, acho que na Europa, e aí teve suspeita aqui, mas assumindo ele como um exemplo, algo que a gente não faz um diagnóstico de tradição, porque a gente não tem aqui, suspeitar do ébola é uma coisa, mas de repente uma febre desconhecida, como que vocês abordam essa situação? Tá. Nós fazemos o monitoramento dentro do contexto que eu mostrei, né, do nosso relatório de internação. As febres hemorrágicas, as admissões desses CIDs, vêm todos os dias para a gente. Então, o que a gente faz? O rastreio desses casos suspeitos, que pode ser um grande risco, e mapeamos e fazemos a investigação. Justamente por isso que a gente tem na equipe, tem médicos, nós temos a Infecto junto e fazemos o acompanhamento desses casos até confirmar. Então, todas as febres hemorrágicas, elas são monitoradas pela gente. É por isso que veio o ebola. Por exemplo, a gente recebe muitos pacientes de fora do país. Então, nós acompanhamos esses casos até descartar um possível risco. Teve até um outro caso, até mais recente, assim, eu falei de 2014 do ebola, mas em 2023 veio um caso via SAMU para cá, da África. Era um paciente que tinha acabado de pousar da Angola, eu acho, que a suspeita não era ebola, era uma outra febre hemorrágica, eu não vou lembrar o que era. Eu lembro que foi feito todo um contingenciamento, já na ambulância, o paciente não entrou para cá, mas aqui no pronto-socorro tem toda uma estrutura para receber esses casos. E aí, já lá, foi feito e descartado. Mandou para Emílio Ribas, que é a referência para esses casos. Não é o nosso pronto-socorro. E aí, mandamos para lá para fazer o monitoramento. Viu que não era, na verdade, uma suspeita de malária, só pelo exame, e aí foi encaminhado para lá. Então, nós fazemos esse monitoramento 24 horas aqui, desses CIDs e de tudo que possa impactar, não só laboratorial, mas o monitoramento de CIDs também. Tá, eu vou passar já já a palavra, ele está com a mão levantada, só queria fazer um último comentário e depois tem o Nazareno também, já na fila. A gente teve um caso de arenavírus, né? Aí, Sim, sim. e aí eu lembro do auxílio também que tem de outros laboratórios que têm uma capacidade de desenho de teste diagnóstico rápido ou um sequenciamento de nova geração. Então, eu acho que uma das vantagens também, que eu acho importante comentar, é que embora vocês detenham toda a capacidade de fazer essa vigilância, ter essa colaboração com laboratórios de ação rápida também acho que ajuda Sim. a diagnosticar alguma coisa que a gente ainda não tem um teste pronto, comercial ou não, né, para que seja feito. Não basta suspeita clínica numa febre hemorrágica, porque ela pode ser qualquer coisa, né? Sim, sim, eu acho que tem até um exemplo mais recente. Por exemplo, nesse início de ano, nós tivemos 4 casos de DCJ. Infelizmente, aqui a rede não consegue. No hospital, nós não temos o exame que faça essa proteína. E nós conseguimos mandar. O Einstein tem. Então, a gente consegue ter essa capilaridade com alguns parceiros para fazer esse diagnóstico para a gente, nessas suspeitas. E DCJ, acho que no Emílio tem também, né? Porque tem a parte de neurologia, eles fazem diagnóstico de imagem também, eu não sei exatamente. Não, a imagem nós fazemos, Camila. Conseguimos fazer tudo aqui. O problema o rastreio da proteína. É, é muito legal, muito bom. Eu vou parar de falar, porque tem já 3 pessoas aqui. Eu vou abrir para a Hiro, que vai falar no microfone, e depois a gente vai para o chat, tá bom? Tá bom. Hiro. Oi, sou Hiro aqui do IMT. Ah, nossa, excelente. Eu não tinha ideia da dimensão do trabalho, né? A gente sabe da nuvem, sou do departamento da preventiva, mas assim, esse, não conhecia toda essa extensão, né, do trabalho. E principalmente, assim, achei muito interessante, assim, essa integração, né, com Secretaria de Saúde, a nível Ministério, etc.
Então, realmente, essa ideia, isso é essencial, claro, né? Mas eu não tinha ideia de como tinha sido estruturado e como está funcionando. Aí, uma coisa que me veio na cabeça na apresentação é como que fica a relação com Emílio Ribas, porque é um hospital onde entram muitos casos também, né? Embora não é tão grande assim, mas tem. Então, veio essa dúvida. Tá, o Emílio, ele tem um núcleo também lá. Uhum. Então, eles fazem a captação dos casos, tudo o que precisa. Quando eles precisam de suporte, aí tem essa interface. Mas o Emílio, o núcleo deles é bem estruturado, inclusive eu fui conhecer logo que eu assumi a coordenação, é um núcleo totalmente estruturado e capaz também. E também participa da Renave. Então, a gente tem uma interlocução super boa com eles em relação a essa parceria e suporte. Tá, obrigada. Camila, Eu vou ler a pergunta do chat, então. Primeiro é a Beatriz. Eu queria perguntar também como funciona essa ponte hospitais, centros de saúde, que é onde detecta os casos, com outros, e essa ponte, né, com outros órgãos, como fiscalização de fronteira, vigilância sanitária e órgãos de aviso ou ação. Como se sabe o momento exato da ação? Como que funciona com portos, aeroportos, fronteiras? É que, assim, é um serviço hospitalar. Então, geralmente, quem faz essa ponte dessa conexão para a gente é o CIEVES. Tanto que tem a rede Vigiar, que eu fui de CIEVES. Então, eu sei, o CIEVES, ele monitora portos, aeroportos e fronteiras e os possíveis riscos. Se entra dentro do contexto hospitalar, o CIEVES manda para a Renave, que é o núcleo, onde o núcleo está inserido, para fazer esse acompanhamento e essa informação chega para a gente fazer o que precisa. Então, tem esse linkage de CIEVES e Renave. Certo, que é muito importante mesmo, você detecta algo, né, aí você tem que avisar imediatamente para que se tome alguma. E aí, uma pergunta do Nazareno, uma curiosidade. No HC, as amostras usadas para vigilância são de pacientes que chegam no dia ou dos que estão internados no hospital? Na verdade, é de tudo. Posso dar até exemplos bem, assim, os pacientes internados, a gente tem alguns protocolos, por exemplo, a partir do momento que dá uma cultura para cocos gram-negativo, a gente pega, as amostras, elas ficam armazenadas até 7 dias. A gente consegue pegar todas essas amostras e mandar para os laboratórios de referência, para fazer a cultura, saber o sorogrupo, fazer esse mapeamento. Para meningite, eu estou dando algum exemplo. Se tem exames de pacientes ambulatoriais que a gente detecta e a gente consegue pegar em até 7 dias e mandar para os laboratórios de referência. Se precisar, a gente convoca os pacientes para fazer uma nova coleta. Então, não fica restrito só ao paciente no ambiente hospitalar. Se ele é um paciente do HC, a gente faz a convocação e o monitoramento que for necessário. Shirley, quando você fala dos laboratórios de referência, você está se referindo ao Adolfo Lutz também? Isso, aos LACENs, né, Lúcia? LACENs. Isso, porque tem referência, por exemplo, o IAL ele é referência para coqueluche, para meningite, para hídricas, dependendo se tem uma amostra de sarampo, né? Que a gente teve um caso suspeito aqui o ano passado, no final do ano passado. A referência é Fiocruz, então esse caso vai para o IAL que faz o encaminhamento para a Fiocruz, entendeu? Não fica aqui no estado. Tem mais uma pergunta no chat aqui, não sei se a Lúcia quer terminar de perguntar e depois vai para o chat ou o quê? Não. Ok. Agora, quando você fala que vai para a Fiocruz, são muitos casos que vão para a Fiocruz, porque a Adolfo Lutz não faz. Não, tem as referências, é que eu não coloquei os LACENs, mas assim, que eu lembro de cabeça, referência para arbovirose, por exemplo, se eu preciso de um sequenciamento específico, vai para o Pará, para o IEC.
Então, essa rede de LACEN, né, os 27 LACENs, eles têm as suas especificidades, que eles são, na verdade, credenciados internacionalmente como referência. Então, essas amostras, por exemplo, sarampo, vai para o Adolfo Lutz. Gente, eu falo muita sigla, é muito viés. Mas foi aqui para o IAL. O IAL fazendo ele faz, processa, mas manda para a Fiocruz, porque para confirmar, pensando em regulamento sanitário internacional, para eu dizer que é ou não, tem que ser a referência internacional. Por isso que tem essa capilaridade no país. Obrigada. Camila, você vai ler? Você lê? Sim, continuando, acredito que a pergunta dele, vocês já pensaram em tentar complementar essa vigilância com vigilância ambiental? A gente trabalha, que dentro do contexto hospitalar é um pouco mais difícil. Eu posso dar, mas aqui dentro eu posso falar que trabalhamos dependendo do momento. Estamos saindo já um pouco da sazonalidade da dengue, mas aqui tem muita árvore, tem todo um contexto aqui local. Então, é feito esse monitoramento, a gente pede suporte para a secretaria para fazer o controle de vetor aqui no contexto hospitalar. Mas os casos que são identificados dentro do HC, eles são feitas as ações ambientais fora daqui. Então, por isso que a gente detecta oportunamente para fazer o manejo ambiental. Bom, Então, Camila, eu acho que estamos dentro do tempo, não é? Shirley, muito obrigada Obrigada. pela palestra, pelos esclarecimentos. Muito importante que as pessoas saibam o que acontece aqui dentro, que muitas, como disse a professora Hiro, que às vezes não temos a real dimensão da importância desse serviço, não é? E é isso. Então, muito obrigada mais uma vez. E aqui também agradecemos as pessoas que estão aqui da comunidade e vamos manter, então, agora a reunião só com os alunos de pós-graduação.